falar das leituras de maio. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os livrinhos que eu li durante o mês de maio. Foram leituras bem gostosinhas que eu acho que vocês vão curtir. Então se vocês curtem vídeo de leitura, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo que eu publico por aqui em primeira mão. E se você aí do outro lado ama, assim como eu, ler um bom romance, vem pro A-Lovers Club, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo que você vai ter experiências incríveis de leitura de romance junto comigo e com mais uma galerinha. E a nossa primeira leitura já começou hoje e eu tenho um cupom de desconto que vale por mais alguns dias, hein? Então clica aqui e vem participar com a gente. Mas durante o mês de maio eu li então 10 livros, o que pra mim foi bem chocante, eu tava achando que eu tinha lido menos. Mas eu já comecei concluindo uma série, concluindo entre aspas porque o último livro da série ainda não saiu, mas continuando uma série que eu comecei a ler no final de abril, que foi Heartstopper. Então a minha primeira leitura do mês foi Um Passo Adelante, que é o terceiro volume da série. Nesse volume aqui, a gente já tem Nick e Charlie um pouco mais avançados no relacionamento, né? Eles já sabem ali o que eles estão sentindo, eles estão namorando e tá na hora de externar isso para os amigos. Só que, obviamente, tem algumas complicações. O Nick tá tendo que lidar com o irmão homofóbico em casa, o Charlie ali tá com medo de contar pro melhor amigo sobre esse relacionamento com o Nick, porque o melhor amigo alertava o tempo inteiro que o Nick era um hétero, que não era pra o Charlie se envolver, que o Charlie ia sair machucado, enfim. Várias questões estão acontecendo, mas a turma acaba embarcando pra uma viagem pra Paris, uma viagem do colégio. Que chique, né, gente? O colégio junta a turma e fala, vamos pra Paris. Do nada. E aí a gente vai ter um pouco mais do desenrolar da amizade desses personagens, né? Deles sozinho ali enfrentando o mundo. A gente vai ter algumas questões que são muito abordadas na adolescência, como o consumo de álcool, né? O estar juntos ali, dormir numa mesma cama. Essa questão aí de iniciação de vida sexual que não inicia em nada. Mas essa parte, assim, de como as pessoas se sentem quando tem essa liberdade de estar um pouco mais afastado dos pais e de ter responsabilidade sobre si mesmos, porque é basicamente isso que esses protagonistas vão passar por aqui. Além disso, nesse volume, a Alice, ela traz um pouco mais dos amigos, então a gente tem mais das problemáticas dos amigos, dos sentimentos, dos relacionamentos, até dos professores. Então, eu achei muito interessante a forma como isso foi abordado nesse volume aqui. E a Alice, ela também já traz uma questão que vai prevalecer aqui na minha segunda leitura de maio, que foi Más que Palavras, que é o quarto volume de Heartstopper, que já tá pra ser lançado no Brasil, eu acho, é em julho, alguma coisa assim. Mas nesse daqui a gente tem uma questão muito importante que está sendo abordada, que é relacionada a distúrbios alimentares. Aqui nesse volume, o Nick já começa a perceber algumas questões com relação ao Charlie, que demonstram, né, que ele tem algum tipo de distúrbio alimentar. E nesse livro aqui, a gente vai aprofundar um pouco nesse tema. E assim, foi muito intenso e muito profundo a forma como a Alice conseguiu transcrever e descrever toda essa situação. É bem interessante porque ao longo da jornada a gente imagina que o Charlie tem uma relação familiar muito boa, e de fato ele tem, mas ainda tem algumas questões na família dele que são problemáticas no sentido de lidar, de falar, de conversar. E ele não se sente muito à vontade para se abrir sobre esse tema com os pais, porque ele imagina que os pais vão pensar que não é uma coisa assim que seja, sabe, que deva ser levada em consideração. E o Nick, ele sente um pouco de peso, ele sente que ele tem ali que lidar com aquilo, que ele tem que proteger o Charlie, que ele tem, sabe, que ele tem realmente o peso daquela situação. E a gente vai ver um pouco sobre as conversas do Nick com a família dele, sobre ele compreendendo que ele pode ajudar o Charlie, mas que ele não tem que carregar esse peso sozinho, até porque a gente tá falando de um casal adolescente, né? Então esse quarto volume aqui é um pouco mais dramático, mas ao mesmo tempo é muito bonito e eu gostei muito do desenvolvimento, e o final, gente, aquece demais o coração. Eu liberei pra vocês já o vloguinho de leitura de Heartstopper, vou deixar pra vocês o link aqui nos cards. Corre pra conferir e depois me conta o que é que vocês acharam, mas assim, eu já tô super sedenta pro quinto volume, porque os 4 que eu li já me conquistaram assim de cara. Daí, depois, eu viajei pro Brasil e durante a viagem de avião eu li 2 livros que eu tava super empolgada pra ler. O primeiro foi O Legado, vou deixar aqui, da Elle Kennedy, que é uma spin-off da série Amores Improváveis. É uma das séries de New Edit que eu mais gosto e eu tava super empolgada pra ler essa sequência, né? Esse spin-off que vai ter aí 4 contos, cada conto relacionado a um dos personagens.
Eu tava empolgada, mas eu não tava com aquela expectativa, assim, eu não sabia muito bem o que esperar. O que fez com que pra mim fosse uma leitura gostosa. Eu sei que teve muita gente que não gostou, mas eu me empolguei, assim. A gente não tem uma ordem conforme a ordem dos livros, né? Cada história vai acontecendo ali no seu tempo. Elas são meio que seguidas uma das outras, mas a gente também não tem um pulo muito grande à frente, sabe? Tipo, não é como se fossem 20 anos depois. É coisa de 4 anos depois. Então eles estão finalizando ali os 20 anos, né? Estão começando a fazer suas escolhas. Alguns já estão casando, outros já têm filhos, né? Outros estão pensando se vão ou se não vão ter filhos. E a gente respeita bastante essa individualidade dos casais. É interessante porque eu senti que alguns casais amadureceram bastante, mudaram muito perspectivas. Outros já estavam ainda numa fase um pouco mais curtindo de boa, sabe? Sem grandes pretensões. Eles se transformam em personagens muito diferentes, não do que eram, mas entre eles mesmos, sabe? Na fase adulta. Eu achei que o da Hannah e do Graham foi meio assim, o que tá acontecendo aqui? Não entendi, mas os outros 3 eu gostei bastante. E além disso, eu acho que a Elle, ela conseguiu colocar ali dentro do romance em si, né, aquele ar de brincadeira que eles guardavam desde a faculdade. Então tem um bonequinho ali que tá fazendo a junção entre eles e que tem esse ar afetivo que eu achei engraçado e esse ar assim de perturbação que eles carregavam durante a faculdade. Então foi muito legal a leitura. Teve muita gente que não gostou porque um dos contos ela já tinha publicado antes, mas eu não tinha lido, então pra mim foi assim. E no geral eu curti, achei interessante. Então, se você gostou de Amores Improváveis, eu indico que vocês leiam O Legado, mas eu indico que vocês vão sem tantas expectativas assim, sabe? Porque é bom, mas não é aquela coisa toda. Daí, ainda nesse voo, eu li Projeto Duquesa. É o primeiro volume de uma série e, gente, que gostosa essa narrativa. A trama vai girar em torno da história de um casal, mas primeiro a gente precisa conhecer a mãe do protagonista. Ela já teve 3 maridos e ela enviuvou 3 vezes. Um dos filhos dela se tornou um duque. E após o enviuvamento mais recente, ele se aproxima da família porque ele ficou um tempo afastado. Tiveram algumas coisas que aconteceram aí, que a gente vai descobrindo conforme a trama vai se desenvolvendo, mas que gerou pra ele um pouco de receio de estar próximo da família, sabe? Uma mágoa. E aí ele vem porque esse padrasto dele que morreu era o padrasto com o qual ele tinha mais ligação ali, e ele vem pra esse enterro. Só que quando ele chega lá, ele acaba descobrindo que talvez algumas coisas não estejam muito certas. Sabe, algo de errado não está certo? E aí ele vai acabar se aproximando da protegida da mãe dele, que é a Beatriz. Só que essa mulher, pra ele, tá gerando também um pouco de desconfiança, sabe? Então a gente tem ele se envolvendo emocionalmente com ela se envolvendo emocionalmente com ele, mas ele com uma desconfiança com relação a ela que a gente descobre conforme a trama vai se desenrolando. É um livro que tem, né, esse ar mais investigativo, mas ao mesmo tempo tem o romance, tem sensualidade. Eu gostei bastante do desenvolvimento do casal, porque eles ficam bem num gato e rato mesmo quando já estão envolvidos, sabe? E eu acho que a autora, ela conseguiu levar a trama de uma maneira muito gostosa e você fica preso do começo até o final, querendo descobrir como é a história. Foi o meu primeiro livro da autora, mas eu gostei demais e eu acho que pra quem curte romance de época vai ser uma leitura bem legal também. Depois disso, eu li um conto, na verdade uma novela da Olivia Viplais, que foi O Pedido. Eu já li, compartilhei com vocês aqui a experiência de leitura de Os Padrinhos, da mesma autora. Eu gostei bastante, é um chiclete enemies to lovers daquele, gente, que a gente quer se rasgar de tão bom que ele é. A trama vai girar em torno da história de 2 melhores amigos de 2 noivos que vão se casar, só que esses noivos vão viajar e precisam que os padrinhos do casamento resolvam a maioria das coisas do casamento, então eles se odeiam, mas eles precisam ajudar esses amigos. E aí, nesse O Pedido, obviamente, a gente tem aí um pós, né, da história. E enquanto o nosso mocinho quer fazer o famigerado pedido, a nossa mocinha também tem uma coisa pra contar pra eles. E, gente, é uma confusão, mas é maravilhoso, eu me diverti horrores, é muito bom. Pra quem lê Os Padrinhos, vai se divertir demais, vale super a pena, é uma leitura muito gostosa. Depois disso, eu li Becca, que é o volume que finaliza a série College Love. Esse é da Liz Stein e a série, né, é uma parceria entre a Liz Stein e a Stephanie Nunes. E eu
amei Becca, gente. Nossa, eu tava esperando sedenta por um Enemies to Lovers nessa série e Becca entregou tudo. A gente já conhece ela dos outros volumes. College Love é uma série que se passa na faculdade, né? Então tem esse ar aí de new edit colegial, eu gosto bastante disso. E na trama, a Becca, ela estuda medicina, a gente sabe que ela é de uma família muito rica, mas que a relação dela com os pais dela nunca foi muito boa, sabe? Tipo, sempre foi meio problemática, sempre tiveram questões ali com as quais ela não concordava muito. E ela tem um inimigo na faculdade, assim, tipo um cara que ela não vai com a cara dele, ela detesta, ela tá o tempo inteiro reclamando dele. Só que nesse novo semestre, ela foi colocada pra fazer dupla com ele em uma das disciplinas. E conforme ela conhece ele mais profundamente, ela vai descobrindo, né, que ele não é esse bicho de 7 cabeças que ela pensa. Que na verdade ele é bem legal. Só que ela ainda tem o preconceitinho dentro dela contra ele. Mas nas férias de Natal, ela acaba descobrindo que eles moram na mesma cidade. E eles se aproximam quando ele começa a trabalhar na mansão da família dela. E aí a gente vai ver como é que a trama vai se desenrolar. Eu gostei bastante do desenvolvimento. Nesse livro a gente vai ter 2 protagonistas que têm relações familiares complicadas, que têm pesos aí que carregam, mas que encontram um no outro uma amizade que acaba, né, se desenvolvendo para um relacionamento. A Becca, ela tem muitos problemas para se envolver com outras pessoas e ela se sente atraída por ele, o que para ela é uma surpresa. Então ela decide que ela quer explorar um pouco mais isso, só que não é tão fácil assim, mas enfim, a gente precisa ver o desenvolvimento da trama pra descobrir um pouco mais sobre essa história. Mas se você gosta de romance new edit, eu indico demais a série College Love, eu acho que vocês vão gostar bastante. Daí, depois de Becca, eu li Acho que é uma Deus, da Alexis Daria. Esse daqui é o 2º volume da série Primas... Ai, eu esqueci o nome da série, gente. Primas... Não tem aqui. Mas eu vou deixar pra vocês o nome aqui da série. E ele é a continuação de Você Me Ganhou no Olá. Então, é a prima da protagonista de Você Me Ganhou no Olá. Aqui é a Michelle. A Michelle é artista gráfica, é design, TI. Ela gosta muito de fazer campanhas de marketing. Ela é muito focada nesse ramo aí. Só que ela teve umas questões no último trabalho dela que afastou ela um pouco da carreira que ela tanto gosta de seguir. Mas ela recentemente recebeu um e-mail para fazer todo esse trabalho de marketing do lançamento de uma academia. E a academia é de ninguém mais, ninguém menos que o Gabriel. Ela cresceu com o Gabriel, eles eram melhores amigos, eles enfrentavam o mundo juntos, entendeu? Só que ele foi embora cursar faculdade e foi assim meio abrupto, porque ele contou pra ela, ela não sabia que ele ia estudar fora, eles tinham criado todo um plano de vida e de repente o cara tava indo embora. Mas ela tentou contato, mandou mensagem e ele nunca respondia nada. Então ela tem assim ela tem um questionamento, ela quer saber o que aconteceu, ao mesmo tempo que ela tem um ódio mortal dele, sabe? Enfim, ela recebe esse e-mail que foi enviado pelo sócio do Gabriel e ela fica instigada porque é a oportunidade que ela vai ter de receber as respostas que ela tanto queria. O Gabriel, ele foi embora porque ele tinha uma questão familiar. Quando ele foi aprovado na faculdade, os pais não curtiram muito essa ideia e ele teve uma briga muito séria com os pais dele, o que afastou ele de casa por mais de 10 anos. Só que agora, né, com essa nova academia dele que vai ser aberta em Nova York, ele vai precisar voltar para esse lugar que ele jurou nunca voltar e ele vai reencontrar a Michelle. O X da questão é que eles tinham um desejo ali durante a adolescência, eles já se conheciam muito, mas eles nunca colocaram esse desejo à prova. E quando eles se reencontram mais velhos, obviamente que a força do desejo que já, né, está movendo eles de muito tempo atrás vai reacender. E a gente vai ver como é que eles vão lidar com isso e aonde é que isso vai dar. Esse daqui é um pouco mais apimentado que Você Me Ganhou no Lar, mas ainda assim eu gostei bastante do desenvolvimento da história, da forma como a trama foi contada, de como as coisas aconteceram. Se você curte um romance com uma pitada mais clichê, com sensualidade, com bastante representatividade, não só latina, mas de diversos âmbitos, eu acho que você vai curtir os livros da Alexis Daria e eu acho que você vai curtir Acho que é uma Deus, porque foi uma leitura bem gostosa e prazerosa pra mim. Depois eu li A Pequena Ilha da Escócia, da Jenny Colgan. Eu tive uma primeira experiência com a Jenny Colgan, que foi a loja de chocolates de Paris. E assim, eu não achei, sabe, achei meio
que tá acontecendo aqui? E aí eu fui convidada pelo Arqueiro pra ler esse aqui. E foi bem interessante porque vocês me indicam muito a Jenny Colgan. Vocês falam que eu vou amar, que ela é uma autora que, assim, conversa super comigo. E eu ficava meio, cara, eu li o livro dela e não achei essas Coca-Cola toda não. Mas esse livro aqui, meu Deus do céu, incrível, gente, maravilhoso. É um livro que traz umas questões que a gente precisa discutir, mas que a gente não discute tanto, sabe? Na trama a gente vai conhecer a história da Flora. Ela é apaixonada pelo Paul, que é o chefe dela, só que ele nem sabe da existência dessa garota. E ela mora em Londres, mas ela nasceu em Mur, que é uma pequena ilha da Escócia. E ela saiu de Mur pra cursar direito em Londres e começou a trabalhar lá. E ela tem uma questão com voltar pra casa. Ela não quer voltar pra casa, ela, enfim, deixou um passado turbulento pra trás que ela não quer enfrentar. Mas uma questão do trabalho faz com que ela tenha que voltar pra casa. E ela vai precisar enfrentar o pai, vai precisar enfrentar os irmãos. E o Paul, em algum momento, também vai precisar ir pra lá. E a gente vai ver, conhecer um pouco mais desse mocinho e também ver como vai ser, né, a reação dele estando nesse lugar. Mas o X da questão é que ao chegar em casa, a Flora ela acaba descobrindo que ela estava procurando fora de lá, fora dessa pequena ilha, fora de Mur, uma felicidade que na verdade estava em Mur, especialmente porque ela herdou da mãe o amor pela culinária e isso gera nela sentimentos e vontades muito diferentes. Então, assim, eu amei o desenrolar dessa história, eu amei o desenvolvimento, eu amei a crescente, eu gostei de como as questões foram abordadas e foram discutidas. Também é um livro que a autora procurou trazer representatividade e a gente tá falando de uma ilhota pequena onde todo mundo se conhece, onde as coisas são super tidas como coisas mais antigas. Então a forma como a Jenny conseguiu contar essa história, conseguiu enredar a gente, conseguiu fazer a gente refletir e pensar foi muito incrível. Eu indico demais, eu acho que vocês vão curtir bastante. A Pequena Ilha da Escócia vai ser uma leitura bem boa. Daí eu ainda tava nessa vibe de ilhas e tal, e eu comecei a ler A Primeira Vez para Sempre, da Sarah Morgan. Eu confesso pra vocês que eu comecei esse livro e não funcionou, assim, tipo, não tava fluindo, sabe? Esse livro aqui, ele não foi publicado no Brasil, ele tem uma edição em inglês disponível pra compra no Kindle. Essa edição é de Portugal, que eu comprei. Foi bem interessante também, foi a minha primeira leitura em português de Portugal. E é muito diferente de português do Brasil, completamente diferente. Mas foi super fácil de entender, sabe? É só diferente e a gente acaba achando meio engraçado essas diferenças, né, que a gente encontra entre as duas línguas. Mas o fato é que aqui a gente também vai pra uma ilha, é uma ilha que se chama Ilha dos Papagaios. E na trama a gente vai conhecer a história da Emily. A Emily, ela cresceu com uma irmã com quem ela nunca teve um contato muito bom, muito positivo, sabe? Tipo, elas eram irmãs, mas elas não tinham aquela amizade e companheirismo. E quando elas viraram adultas, foi cada um para um lado. E a irmã dela se tornou uma grande estrela do cinema, só que ela acabou de morrer num acidente de avião. E deixou a filha para a Emily. E a Emily ficou tipo, eu nunca vi essa menina na minha vida, eu nunca quis ser mãe, eu não sei o que está acontecendo aqui. Só que a criança tá sendo perseguida por paparazzis, né, tá todo mundo tentando entender o que aconteceu. A Lana era uma celebridade muito polêmica, então tá todo mundo assim atrás da criança e ela decide ir pra essa Ilha dos Papagaios com essa garota, porque lá existe um chalé que é da melhor amiga dela, mas essa melhor amiga dela, quando herdou o chalé da avó, deu uma chave pra Emily, uma chave pra outra amiga e ficou com uma chave. Então é como se esse chalé fosse delas três, né? E ela acaba indo pra esse chalé pra tentar afastar a menina dessa horda de paparazzis enquanto a situação ali se acalma. E lá ela vai acabar conhecendo o Ryan, que a pedido da amiga dela fica de olho nela. Mas a gente sabe que o Ryan, ele saiu da Ilha dos Papagaios, ele nasceu e cresceu lá, saiu pra viver experiências de vida, voltou há 5 anos, montou um negócio de sucesso por lá. Mas tem alguns traumas. A questão do Ryan é que os pais dele morreram quando ele tinha 13 anos. A avó dele passou a cuidar dele, dos 2 irmãos gêmeos mais velhos, mais novos, e da irmã mais nova, né? Então ele tinha 3 irmãos mais novos após a morte do pai, que essa avó começou a tomar conta, e ele garantiu, junto com essa avó, cuidar dessas crianças. Então ele deixou a infância muito cedo para ajudar a avó na criação
desses irmãos. E isso fez com que ser responsável por uma criança para ele fosse uma coisa que hoje ele não tem vontade. E aí quando a Emily chega na ilha, ele se vê ali encantado por ela, mas ela tem uma criança, né? O que pra ele é meio desesperador. Mas ao mesmo tempo ele também está encantado pela Liz e pela Julia, que é a criancinha. Então a gente vai ver como é que a trama vai se desenrolar. Como eu vinha falando pra vocês, as primeiras 50 páginas pra mim foram muito tensas, assim. Eu não sei, não fluía, gente, a história. Eu tava tipo... Depois da página 50, parecia água correndo por debaixo de uma ponte. Foi maravilhoso, eu amei. O desenvolvimento foi super rápido, super gostoso. Gostei demais. Pra quem gosta de romance, fica essa dica. Eu vou deixar o link do e-book em inglês pra vocês aqui embaixo. E aí eu finalizei o mês com A Pintora de Rena, da Alka Joshi. E, gente, que livraço. Sério. Que livraço, eu tava super empolgada. Lançamento da Verus, foi publicado anteriormente pela Tag. E na trama a gente vai conhecer a história de duas irmãs, a Radha e a Lakshma. A Radha tem 13 anos e após a morte dos pais dela ali, de maneira espaçada, porém quase que em conjunto, ela ficou muito sem ter pra onde ir. E ela sabia da existência dessa irmã, que é a Lakshma. E essa irmã, ela separou. Quando ela separou é uma complicação, porque a gente tá falando da Índia, a mulher não pode se separar, então ela largou o marido e trouxe vergonha pra família, então a família não falava com ela e a Radha acabou descobrindo a existência dela, recuperando uma das cartas que ela enviou, né, que a Lakshma enviou pra mãe, que a mãe tava tacando fogo ali. E aí ela vai em busca dessa irmã. E a gente vai ver um pouco sobre o desenvolvimento delas duas como irmãs, tendo 15 anos de diferença entre elas. Então, enquanto a Lakshma, ela acabou se tornando uma pintora de rena muito famosa em Jaipur, a Radha chega ali com sonhos infantis. A Lakshma, ela já lidou com muito da vida, ela já tomou muito na cara, ela já viu muita coisa pra chegar onde ela tá hoje. E a Radha chega e vê a irmã num ponto de vida bom, sabe? E pensa que tudo é um conto de fadas. Então a gente tem um pouco do desenvolvimento dessas duas irmãs, dessas complicações que envolvem elas duas. A gente vai ter também, obviamente, a Índia ali na pós-independização da Inglaterra. A gente tá em 1955 quando a trama começa, então é a nova Índia, é a Índia se reerguendo. É uma Índia tradicional misturada com uma Índia moderna. A gente tem as mulheres tendo alguns papéis mais importantes, mas a gente ainda tem muito da cultura, né, de certa maneira machista, e da cultura que é super tradicional também, em alguns momentos barrando o crescimento das pessoas. E assim, é um livro muito bonito, é um livro muito doloroso também, traz questões de saúde pública, questões de saúde feminina, fala sobre o papel da mulher na sociedade, fala sobre a mulher, né, como dona de casa e como mãe, e como ela se prende a um relacionamento, e como seria a vida de uma mulher se ela não tivesse essa obrigação, porque é uma obrigação ainda na Índia. Não ainda, mas durante esse período, e ainda se a gente for parar pra pensar um pouco, né? Mas assim, é uma trama maravilhosa que eu indico demais, eu acho que vocês vão se apaixonar, e é daqueles livros assim que você termina. E além disso, a narrativa da autora é uma coisa incrível, gente. Do começo até o final, você não quer parar o livro. É sensacional. E bom, essas foram as minhas 10 leituras do mês de maio. 24 minutos de vídeo bruto aqui, já estou exausta. Mas foram leituras muito incríveis que eu acho que vocês vão curtir bastante fazer. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui no box de informações. Corre pra conferir. E lembra de me contar se você já leu alguma dessas histórias, o que você achou. E se você aí, como eu, adora um bom romance, vem conhecer o A-Lovers Club. Clica aqui em Seja Membro para vocês conhecerem as categorias e os valores. Vai ser um prazer ter vocês no nosso clubinho. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!